O que é fé? Pensamento para hoje. Fé é a palavra de Deus vivendo em nós. A sabedoria das Escrituras. Hebreus 10, 35 a 39. Nova Versão Internacional. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos como aqueles que retrocedem e são destruídos, mas como os que creem e são salvos. Hebreus 11, 1 e 2, Nova Versão Internacional. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperam e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos alcançaram bom testemunho. Entendimento de Smith Wigglesworth. Quão grande deve ser a nossa fé, porque não podemos ser salvos a não ser pela fé. Não podemos ser guardados a não ser pela fé. Não podemos ser batizados a não ser pela fé. E seremos alcançados pela fé. Portanto, que realidade abençoada é a fé no Deus vivo. O que é fé? Fé é a própria natureza de Deus, é a palavra de Deus, é o fluxo pessoal interior do favor divino que move cada fibra do nosso ser até que toda a nossa natureza esteja tão animada que possamos viver pela fé, nos movermos pela fé e sermos levados para a glória pela fé, porque a fé é a vitória. Fé é o conhecimento glorioso da presença de Deus em você, transformando-o de fé em fé, de glória em glória, até você chegar a um lugar no qual você anda com Deus, a um lugar onde Deus atua em seus pensamentos e fala através de você, pelo poder do Espírito Santo. Oh, isso é maravilhoso e glorioso. Deus deseja que tenhamos muito mais do que aquilo que nós podemos tocar e enxergar. Por isso Deus afirma que a fé é o fundamento do que se espera, a evidência daquilo que não se vê, mas com os olhos da fé podemos ver o que a fé nos faz enxergar em toda a sua beleza e grandiosidade. A palavra de Deus é de eternidade em eternidade e a fé é o fundamento. Se eu desse para algum de vocês um pedaço de tecido, tesoura, agulha e linha,
vocês poderiam confeccionar uma roupa. Por quê? Porque vocês teriam o material. Se eu fornecesse para alguns de vocês madeira, serra, martelo e pregos, poderiam fazer uma caixa. Por quê? Porque vocês teriam material. Mas Deus, sem material algum, liberou a palavra e criou este mundo. Sem material algum, liberou a sua palavra e criou este mundo, com toda a sua beleza. Não havia matéria, mas a palavra de Deus a chamou à existência pela sua força criadora. Da mesma maneira, se você for gerado por esta palavra incorruptível que vive e permanece para sempre, saberá que está dentro de você esta esperança viva, definida, esta fé maior do que você mesmo, mais poderosa do que qualquer força no mundo, porque a fé opera em você pelo poder da nova criação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, com a audácia da fé, devemos lançar-nos na onipotência do plano de Deus, porque Deus disse: tudo é possível ao que crê. É possível que o poder de Deus se manifeste de tal forma na sua vida que você jamais será como antes, porque sempre estará seguindo em frente de vitória em vitória, pois a fé não conhece derrota. A palavra de Deus levará você a um lugar de descanso maravilhoso na fé. Deus deseja que você tenha uma concepção clara do que é a fé, como a fé é gerada e como ela permanece. A fé está no plano divino, pois ela leva você até a porta aberta. Uma vez que você não consegue abrir a porta, é Deus quem o faz, mas Ele deseja que você esteja pronto para entrar e receber as suas promessas de toda a manifestação divina de poder em o nome de Cristo Jesus. Só então você será capaz de defrontar-se com o inimigo e derrotá-lo, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. A fé viva confere personalidade e poder gloriosos, da habilidade divina, porque pela fé Cristo é manifesto na sua carne mortal pela palavra de Deus. Eu não gostaria que você perdesse o entendimento do que ouviu de Deus, a percepção de que Ele o mudou tanto, que toda fraqueza, medo, inabilidade, tudo que fazia de você um fracasso, ficou para trás. A fé tem o poder de torná-lo aquela pessoa que Deus deseja que você seja. Você deve estar preparado para dar um passo para dentro do plano de Deus e crer na sua palavra.
A primeira manifestação do plano de Deus foi a cruz do Calvário. Você pode recusá-la, poderá resistir a ela, mas Deus, que ama você com um amor infindável, acompanha-o pela vida e o seguirá com a sua grande graça, que poderá levá-lo ao conhecimento desta grande salvação. Deus, em seu plano para o seu bem eterno, pode ter permitido algo desagradável na sua vida, algo que o esteja fazendo sentir-se desesperado, sentindo que a sua vida não tem valor. O que significa isso? Significa que o Espírito de Deus está lhe mostrando a sua própria fraqueza, a fim de que você possa clamar por Ele. E quando você fizer isso, Ele lhe mostrará a cruz da redenção. Então Deus lhe dará fé para crer, porque a fé é dom de Deus. A fé é uma posição de crescimento sempre triunfante. Não é um lugar de pobreza, mas de riqueza. Se você vive sem frutos, você terá abundância. Em Hebreus 11:2 temos que, por ela, os antigos alcançaram um bom testemunho. A pessoa que vive na fé sempre tem um bom testemunho. Atos dos Apóstolos foi escrito porque a vida dos apóstolos gerava os frutos de uma fé ativa. Para eles a fé era um fato diário. Se a sua vida estiver na ordem divina, você não apenas terá uma fé viva, ativa, mas estará edificando alguém na fé. Amados, apesar de toda a fé que temos, não estamos tocando nem mesmo nas bordas do plano de Deus para nós. É como ir à praia e mergulhar seu dedo do pé na água, com um grande, vasto oceano à sua frente. Deus quer que nos coloquemos em alto mar, que paremos de remar ao longo da costa, que estejamos conectados com o sublime poder, de tal forma que a natureza humana possa conhecer a Deus e a glória da manifestação de Cristo. A palavra de Deus é eterna e não pode deixar de cumprir-se. Não se pode aperfeiçoar a palavra de Deus porque ela é vida e produz vida. Se você ousar crer, a fé será poderosa. Deus quer que nós sejamos poderosos, um povo de fé, um povo purificado, um povo que se lança em Deus e ousa confiar nele com fé gloriosa, fé que nos leva sempre além do lugar comum para um local de permanência em Deus. Questões a considerar. Primeiro, você tem a audácia da fé mencionada na leitura de hoje? Por que tem ou por que não tem? 2. Como você pode aumentar a sua fé em Deus e na sua palavra? Uma oração em resposta. Senhor, ensina-me a viver cada dia pela tua fé. Amém.